Fala galera, mais um vídeo aqui pra vocês do Aprender Salesforce. Bruno Souza na área. Galera, nesse vídeo vamos continuar falando aqui sobre a nossa API de integração com o Serasa. E a gente vai ver então como que a gente faz essa integração. Mas antes disso, galera, tem um passo muito importante, que é você saber o que a API que você está chamando retorna. Primeiro temos que saber o que a gente vai receber de informação, como que a gente vai armazenar essa informação, para depois a gente poder chamar essa API. Então, para isso a gente usa algumas ferramentas que eu vou falar para vocês nesse vídeo. Então, pessoal, antes de mais nada, segue a gente lá no Instagram, no perfil do Instagram, Aprender Salesforce. Segue a gente aqui no YouTube também e já deixa aquele like para fortalecer esse projeto e eu fazer mais vídeos para vocês aqui. E também comenta aqui quais outros vídeos vocês querem, quais assuntos vocês querem também, beleza? Então agora a gente vai ver como que é essa estrutura que a gente vai receber, qual que é o nome dela, né? E como que funciona, como que a gente monta uma estrutura para receber a resposta e a partir dessa estrutura a gente vai fazer as nossas lógicas, vamos fazer a criação de registros e tudo mais. Então é isso, pessoal, bora pro vídeo! Então, galera, antes de a gente começar a fazer as nossas chamadas para a nossa API, a gente tem que saber o que é uma API, né? Então, assim, eu não vou ficar falando de teoria, tá? Não gosto dessas teorias. E eu até achei um link aqui, olha só, um link para vocês que eu vou mostrar, que é do Tech Tudo. Aí, por exemplo, o que é uma API e para que serve? 5 perguntas e respostas. Aí, as respostas que nós temos na internet. A API são um conjunto de padrões que fazem parte de uma interface. Ajuda muita coisa, né? As APIs permitem a criação de plataformas de maneira mais simples e prática para desenvolvedores. A partir de APIs é possível criar softwares, aplicativos, programas e plataformas diversas. Então, assim, eu não gosto muito dessas definições assim que fica bem vagas, né? Eu não curto muito dessas definições, então eu vou deixar esse link para vocês, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha lá, ver o que os caras estão falando, o que é. É bem-vindo, mas eu prefiro falar na prática o que é e mostrar, tá? Então, em vez de ficar lendo teoria, vamos partir para a prática, tá? Então é o seguinte, imagina que nós temos um sistema, ele precisa se conectar com outro sistema. Então por exemplo, sistema Salesforce se conectando com um banco de dados, um SQL ou um Oracle, um ERP. Por exemplo, assim, vamos supor que nós temos dentro do Salesforce um identificador, um ID ou um código de produto, um código de pedido, por exemplo, uma order, vamos supor assim. E dentro do sistema externo, essa order está lá com todos os detalhes dela. Então, por exemplo, a order vai ter o produto que ela está associado, um valor, a data que foi comprada, a data que foi feita, né? Então, no Salesforce eu tenho uma informação dela. E no Oracle, vamos supor que é um Oracle, eu tenho ela completa. É um sistema que armazena orders ali. Então, o que eu faço? Através de uma API que é criada pelo administrador do sistema, ele permite que sistemas externos façam consultas ao sistema deles. Então, no nosso caso, nós como somos Salesforce, passaríamos lá um ID de order, ou um número da order, e o sistema deles receberia esse ID. Se ela existisse lá dentro, eles devolveriam para a gente. Então, a gente mandaria uma requisição, passando um valor, a API deles vai lá, consulta o banco deles e devolve para a gente aquela resposta, falando, ó, essa order tem esses detalhes aqui, tem o preço, tem a data que foi comprada e tem várias outras coisas. Então, essa seria uma API de consulta, então seria um GET, tá? Então, já é a gente chama de verbo, né? Tem vários verbos, né? O verbo de criação é post e o verbo de consulta geralmente é o get. Então a gente daria um get, a gente pegaria a informação do Oracle e depois com a resposta a gente faz o que a gente quiser com ela. Pode criar registro, pode só mostrar na tela, enfim, aí depende do requisito, tá? Ou então, por exemplo, um outro cenário seria, por exemplo, nós somos um banco, trabalhamos no sistema bancário, e temos um cliente que está devendo, que é o caso aí do Serasa, né, da nossa API do Serasa. Então, o que aconteceria? O banco ele teria que mandar uma requisição para a API do Serasa, incluindo o cliente lá.
Então ele mandaria lá um post, aí seria um post que é criação, mandaria lá uma requisição de post para a API do Serasa. Então o Serasa teria que disponibilizar essa API, né? O Serasa tem API, eu vi aqui que eles têm, tem que ter, né, claro. Então assim, eles disponibilizariam essa API, o sistema bancário mandaria uma criação de registro lá para dentro, passando o nome do cara, nome da pessoa, nome do CPF, quanto está devendo, enfim, várias informações relativas à dívida desse cliente, para quem ele está devendo e tudo mais. E aí, no nosso caso, então alguém criou lá dentro, alguém mandou um post, criou o registro lá dentro, e nós, como consumidores da API, e o nosso sistema aqui, o Salesforce, nós faríamos um GET passando um valor que identifica esse registro lá dentro. Então, no nosso caso, a gente passaria o CPF da pessoa e verificaria. Se trouxer resultados, quer dizer que existe lá dentro desse sistema um registro que é o nosso cliente, ele está lá dentro, então ele tem uma dívida. Então, ele traria essa informação, uma resposta, e a partir da resposta, a gente faria a nossa tratativa, tá? E quando a gente fala de API, pessoal, temos a API REST e temos a API SOAP. As mais comuns são essas, tá? Então, são dois tipos de protocolos de API que tem, tá? Também não vou ficar falando o que é REST, o que é SOAP, tá? Depois, eu acho muito chato falar a teoria, então depois eu vou deixar alguns links na descrição para vocês verem a teoria do que é isso. Mas nesse caso a gente vai trabalhar com a API REST, tá? Então, essa API REST, ela devolve uma resposta num formato chamado JSON. Esse formato é um formato de texto e ele tem ali estruturas desde as mais simples, como um retorno de um campo só, como ele pode retornar listas de registros um dentro do outro, pode fazer várias coisas. Então, uma estrutura pode ser bem simples e bem complexa, tá? Isso vai depender da API que você está consumindo, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui uma estrutura de um JSON, só para vocês verem como que é. Essa estrutura de JSON, pessoal, também ela foi criada porque é muito mais leve, né, em termos de processamento, você mandar uma cadeia de caracteres do que você ficar mandando uma estrutura mais robusta, um objeto, enfim, uma coleção. Então, quando você transforma isso em texto, é muito mais tranquilo de você trafegar isso pela internet, tá? Então, o JSON foi criado para isso também, para ficar mais leve, assim, de você enviar e receber essas requisições, tá? Então, pessoal, aqui também temos um link aqui de várias APIs públicas que eu peguei aqui para vocês. Eu vou deixar também na descrição, tá? Esse link. E aqui é só para mostrar para vocês como que é essa estrutura JSON, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma API que ela fala sobre fatos de gatos, olha isso. Então, a gente vai abrir aqui. Ó, essa aqui é uma estrutura, se eu chamasse essa API, ela ia me devolver essa estrutura aqui, ó. Isso aqui é um JSON. Você pode ver que é uma cadeia de caracteres, tá? Começa aqui com as chaves e termina na chave, e tudo que tem dentro são estruturas, tá? Então, por exemplo, quando a gente vê assim na mesma linha, fica um pouquinho mais difícil de a gente entender. Mas nós temos alguns sites que a gente consegue fazer a formatação. Eu costumo usar esse JSON Formatter aqui. Vou só abrir para vocês aqui. Onde você coloca a sua resposta, ele já traz aqui formatado melhor, então fica mais fácil de você ver. Então aqui ele traz dois campos para mim. Então isso aqui, depois você vai, conforme você vai se familiarizando com a resposta, você já vai vendo que isso aqui poderia ser um campo no Salesforce, por exemplo. Ó, então, fato: humanos e gatos têm regiões idênticas do cérebro responsáveis por emoção. Tipo, é uma API bem boba, assim, só um fato sobre gatos. E o tamanho, 81 caracteres. Então, isso aqui seria uma resposta, tá? Dependendo da API que você chamasse, você receberia um retorno. Então, temos mais uma outra aqui. Essa aqui já é um pouquinho mais complexa, que é de preços, ó. Então, aqui já ficou bem mais complexo, tá vendo? Ó, vamos jogar lá também no JSON Formatter e a gente vê melhor como que ela é. Então, vou apagar essa e vou jogar nova. Olha aqui, ó.
Então toda essa estrutura que é um JSON, eu formatando ela para ficar mais legível, ficaria assim, ó. Então teríamos aqui, ó. Aqui são várias listas, tá? Mas às vezes tá uma dentro da outra, então aí você tem que ficar mais atento como que você consegue iterar ali sobre os elementos, tá? Mas aqui ele tem um tempo, tem disclaimer, tem char name, então aqui tá, vamos ver aqui, deixa eu ver se a estrutura do BPI aqui. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Essa estrutura BPI, ela tem 3 elementos dentro dela. Então aqui começa um elemento, aqui começa outro, aqui começa outro. Então isso aqui é uma lista de moedas, por exemplo. Aqui é dólar, libra e euro, né? Então aqui seria uma lista, ó, poderia ter o real aqui. Se eu quisesse colocar o real aqui, eu faria mais uma dessa aqui, ó, real. Teria que seguir essa estrutura certinha, tá? Mas seria mais ou menos assim, ó. Tá, eu colocaria lá o código, nem sei, BRL eu acho, não lembro. Aqui é só um exemplo, tá? Então aqui, ó, eu colocaria mais um valor aqui. Então, se eu fosse consumir, isso aqui seria a hora que eu estivesse fazendo a serialização aqui, seria uma lista, isso aqui, ó, um conjunto de moedas. Teria que gravar dentro de uma lista, tá? Então isso aqui é para vocês conhecerem um pouquinho mais de como que é a estrutura, tá? Então a gente sempre vai ter, quando a gente chamar, vai ter uma resposta. E é sempre bom a gente usar ferramentas para ver primeiro, antes de a gente começar a codar, a gente ver o que está voltando dessa requisição, para a gente saber como que a gente vai armazenar isso, tá? Então, nesse caso aqui, seria uma lista. Nesse trecho aqui, eu teria que fazer uma lista desse tipo e colocar elementos desse tipo lá dentro, tá? Então, seria um for ali que a gente faria para a gente ler esses itens e aí a gente guardaria num objeto, num campo específico, tá? Então, galera, agora vamos conhecer um programa que a gente consegue utilizar para prever o que a gente vai receber de retorno. Então, a gente vai chamar através desse programa uma API. A gente já consegue ver o que ela vai devolver. Então, esse passo é importante para, antes da gente começar a codar, a gente já prever ali, já conseguir montar uma estrutura na qual a gente vai armazenar o dado que a gente recebeu da API. Quando a gente faz o get, a gente vai receber uma estrutura que é o JSON que eu acabei de mostrar para vocês. Então a gente vai ter aquela estrutura, a gente vai ter que ler isso de alguma maneira, para depois o que a gente recebeu ali com o dado manipular. Então geralmente o que a gente faz? A gente recebe um valor e guarda num objeto, guarda num registro de um objeto. Então a gente tem assim, cada campo que vem ali cada dado que vem ali da API, cada dado que vem do JSON, a gente separa os valores e vai guardando em campos dos objetos. Geralmente o caso de uso mais clássico é esse, tá? Fazer essa coleta de dados de um sistema e jogar dentro do Salesforce. Então, para isso, a gente tem maneiras de, antes de fazer o código, já prever, já testar essas APIs e ver qual que é o tipo da resposta, como que a resposta vem. E uma dessas ferramentas, uma dessas maneiras, é utilizando o Postman. Eu vou mostrar para vocês agora o Postman aqui e vou deixar na descrição também o link para vocês fazerem o download dele. É uma ferramenta grátis, tá? Não precisa pagar, não. E é muito útil, tá? Na maioria dos projetos que eu já trabalhei, sempre usamos o Postman. Tem outras ferramentas também, mas eu acho que o Postman aí, até o momento, é uma das mais utilizadas, tá? Então, galera, esse aqui é o Postman, tá? Muito em breve eu vou fazer um vídeo exclusivamente sobre o Postman, tá? Para mostrar para vocês como que vocês utilizam, como que cria variáveis e tudo mais. Dá para fazer bastante coisa aqui dentro do Postman, fazer várias automações. Então, eu vou fazer um vídeo sobre isso, dedicado só a essa ferramenta. Mas aqui eu vou mostrar muito rapidamente aqui como que a gente faz uma requisição, tá? Então, basicamente, a gente tem aqui, depois que você cria o seu espaço de trabalho, né, seu workspace, tem um botãozinho de novo aqui, New. E você escolhe HTTP Request, uma requisição. Então aqui a gente vai ter a seguinte estrutura, né? O verbo que você quer passar, então como eu já falei rapidamente no outro vídeo, o get é para coletar informações e o post, ou put, ou patch é para você criar, atualizar e etc. Tá? Então aqui nesse caso, vou fazer um teste rápido com vocês, vai ser uma API, que eu achei uma API free aqui,
que ela é sobre cachorros, né? Tinha achado uma de gato, agora uma de cachorro. Depois eu vou deixar o link para vocês na descrição também, para vocês fazerem um teste com ela. E é essa API aqui, tá? Então aqui, pessoal, sempre que você for mexer com uma API, eu até vou mostrar isso aqui, vai ter uma documentação para você ler, tá? Geralmente as coisas não vêm mastigadas para você, tá? Já chama aqui que vai dar certo. Tá? Se vier, é bom. Mas geralmente não vem. Geralmente vai vir uma página e você vai ter que ir lá na página, ver como que você tem que chamar. Não vai ser tão simples assim, tá? Vai ter autenticação. Geralmente tem autenticação para fazer. Geralmente não, né? Sempre tem autenticação para fazer, tá? Essas daqui públicas não tem. Mas se você for chamar um sistema, com certeza vai ter token, vai ter usuário para você passar, vai ter cabeçalho que você tem que preencher, vai ter muito mais detalhes, tá? Esse aqui vai ser só um exemplo rápido, tá? Então aqui, ó, essa aqui é a documentação da API e ela aqui já tem vários endpoints que você pode chamar usando o get, tá? Então tem o get/breeds, que vai trazer as raças. Tem breeds by ID, se você quiser pegar uma raça específica, tá? Então aqui ele traz todas as raças existentes. E aqui ele traz uma que você vai... Eu só quero a raça pastor alemão, por exemplo. Deve ter um ID que é do pastor alemão. Então se você passa o ID, ele traz só aquela, tá? Então é bacana isso. Tem várias variações aqui da API, tá? Então aqui eu vou fazer um teste, eu já peguei aqui o endpoint. O endpoint é o endereço para qual você vai mandar a sua requisição, tá? Então eu vou vou colar ele aqui no Postman agora. Vamos aqui para o Postman. Então eu já colo ele aqui, ó. Dog API /breeds. E aí eu mando então uma requisição com o verbo get. Ou seja, get é coletar, é pegar. Então eu vou pegar dados dessa API. Então, só clicar no send aqui, ele já vai trazer para nós aqui, ó, a resposta. Então, ele vai sempre trazer um código de status, 200, geralmente 200 é sempre, quando funcionou, dá 200, 203, geralmente são esses códigos que são convencionados aí para sucesso. Se for outro código, 403, 404, 500, aí já é códigos de erro, tá? Então, você sempre vai ter uma resposta. Se deu erro, se deu sucesso. Então aqui ele deu sucesso. Ó. Então ele trouxe essa estrutura toda, um JSON, onde nós temos aqui, ó, o ID. Então, como eu falei para vocês, o ID, ó, essa raça aqui tem um ID, o tipo, raça, breed, atributos. Aqui já tem uma lista que eu mostrei para vocês agora há pouco aqui da outra API. Também tem uma lista aqui, ó. Então, a lista de raças, né? Nome, Shepherd Dog, Caucasian Shepherd Dog. Então, tem a descrição, tem o life, peso da fêmea, peso do macho. Ó, então, aqui ele trouxe pra gente uma lista, ó, uma lista de raças. Ó, e aí tem dentro da raça tem um atributo, uma lista de atributos, uma lista de relacionamentos. Ó, então, aqui é essa estrutura. Ó, aqui acabou a primeira raça. Aí esse JSON se repete. Porque o próximo registro tem os mesmos campos, mas com outras informações. Então a gente vai ter aqui de novo um outro ID, uma outra raça, ó, um outro nome aqui, outra descrição, outro peso e assim vai. Então aqui a gente tem vários registros de raça, né, que a gente tem naquele sistema, tá? Então, através disso, então, eu chamando pelo Postman, eu vendo como está voltando, eu já poderia pegar esse JSON todo aqui e a partir dele eu criaria já uma estrutura, uma classe, que a gente chama de uma classe para receber esses dados. Então eu teria que colocar todos os campos que tem aqui, eu teria que colocar lá um campinho para o ID, um campo para o tipo, um campo para os atributos. Isso aqui seria um objeto. O atributo não é um valor específico, tá vendo? Ali tem valores dentro dele. Então ele teria que ser uma estrutura com um objeto chamado atributo, que dentro teria um nome, uma descrição, uma vida. Seria essa estrutura aqui que a gente teria que fazer, tá? Então isso aqui é só para vocês verem como essas ferramentas nos ajudam no nosso desenvolvimento. A gente tem que sempre usar ela antes para dar uma olhada no que está vindo e depois a gente parte para o código, tá? Então aqui no nosso caso, pessoal, eu achei uma outra API grátis aqui, na qual eu consegui montar uma estrutura. Então, pessoal, eu achei uma outra API aqui, só para fazer um teste.
que seria basicamente o que nós queríamos retornar no nosso exemplo, tá? Então aqui é uma API grátis, tá? Não consegui colocar parâmetros nela, tá? Só consegui gerar um link. Mas aí, o que a gente poderia esperar de resposta no nosso cenário que seria do Serasa, tá? Seria uma coisa parecida com essa aqui, ó. Nós teríamos aqui, ó, uma estrutura que seria assim, o cliente, teríamos aqui o nome, telefone, e-mail, credor, então que seria a empresa para a qual ele está devendo, e o saldo que ele deve, tá? Então seria uma estrutura parecida. Então a gente mandaria, aqui eu não vou conseguir mandar, tá? Porque é uma API grátis, mas assim, seria assim, mandaria essa API barra CPF do cliente, ele me traria somente aquele cliente e pegaria esses dados dele, tá? Então, por exemplo, passaria um CPF ali na URL, ele me traria essa informação aqui, tá? Pessoal, a gente vai fazer agora, como são poucos campos, a gente consegue fazer isso, montar uma estrutura para receber, para armazenar isso, tá? No nosso caso, eu só vou devolver na tela se a pessoa tem ou não dívida, tá? Mas eu vou fazer com vocês aqui uma parte que é a de estruturar esses dados, tá? Então a gente vai fazer junto aqui para a gente ver como que é. E vou mostrar também para vocês formas mais fáceis de fazer isso, tá? Hoje nós temos formas mais fáceis de montar uma classe para receber isso, mas o legal é você fazer na raça no primeiro momento, tá? Faz você, quebra a cabeça um pouquinho implementando isso. Como eu disse, né, tem as IAs. Hoje, se eu mandar o GPT fazer isso, ele vai fazer em 2 segundos. Mas como eu disse, né, vamos no começo, quebrar a cabeça um pouquinho, montar na raça essas informações, que aí vocês vão entendendo melhor, tá? Se o GPT fizer isso de cara, você não vai entender direito. Então, o legal é nós mesmos fazermos essa estrutura, tá? Então, esse vai ser o tema do próximo vídeo, tá? Nós vamos montar essa estrutura e vamos depois dar seguimento no nosso projeto, que é de exibir esses dados para os usuários, beleza? Então vamos lá, até o próximo vídeo.